Seja bem-vindo à 105ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver esse exercício que pede o seguinte: resolva a inequação 4 vezes x menos 2 menor que menos 2x mais 2 menor que o menor ou igual, a 6x. Bom, para resolver essa inequação, o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu sistema. Meu sistema vai ser 4 vezes x menos 2 menor que menos 2x mais 2 e menos 2x mais 2 menor ou igual a 6x. Próximo passo é pegar todos os termos que estão deste lado da relação, passar para o lado de cá. Vou fazer o mesmo em cima e embaixo. Então vou ter, menos 2x, passei para o lado de cá, ficou positivo. 2, passei para o lado de cá, ficou negativo. 6x está aqui positivo, se eu passo para o outro lado da relação, fica negativo. Resolvendo o que eu tenho aqui, o que eu vou ter? 6x menos 4 menor que 0, menos 8x mais 2 menor ou igual a 0. Aqui, 4x mais 2x, 6x. Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 6x menos 2x, menos 8x. 2 continua aqui. Agora que eu tenho o meu sistema aqui de inequações, e o que eu tenho? Eu tenho duas funções polinomiais do primeiro grau. Tem aqui o coeficiente angular, que é o valor que multiplica x, e o coeficiente linear, que é o valor de b. Aqui é menos 4, aqui é 2. Seguindo agora, eu tenho que achar as raízes das minhas funções. Estudar os seus sinais. Para achar a raiz da minha primeira função, eu tenho que igualar ela a zero. Então eu tenho 6 vezes x menos 4 igual a zero. Pego o 4, passo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Mudou o lado da igualdade, muda o sinal. Se desse lado ele é positivo, do outro lado... Não, se deste lado ele é negativo, do outro lado ele fica positivo. Se aquele fosse positivo, do outro lado ele ia ficar negativo. Agora, para isolar o x e achar a raiz, o que eu tenho que fazer? Pegar o 6 que está multiplicando ele e passar para o outro lado. Só que se aquele multiplica, do outro lado ele divide. Então x igual a 4 sextos. 4 sextos eu vou simplificar esta fração, dividindo em cima e embaixo por 2. Por quê? Porque 4 e 6 são múltiplos de 2. Então, ao dividir por 2, eu vou ter o quê? Resultados inteiros. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, a minha raiz simplificada é 2 terços. Vou fazer agora o mesmo com a minha segunda função aqui, menos 8x mais 2. Foi igual a 0. Vou passar 2 para o outro lado. Aqui está positivo, do outro lado fica negativo. Vou dividir agora por menos 8. Menos 2 dividido por menos 8 dá o quê? 1/4 positivo. Por quê? Negativo dividido por negativo dá um resultado positivo. Regra de divisão entre sinais. Depois o que eu faço? Eu simplifico a minha fração. Dividindo em cima e embaixo pelo divisor comum, que é 2. Por quê? 2 e 8 são múltiplos de 2. Então pode dividir em cima e embaixo por 2. Dividindo 2 por 2 tem 1. Dividindo 8 por 2 tem 4. Então, raiz, 1/4. Agora que eu tenho as raízes, vou estudar os sinais das minhas funções. Para saber onde é que eu vou ter os x que irão atender as minhas inequações, Eu tenho aqui a minha primeira função, 6x menos 4, é uma função crescente. Como é que eu sei que ela é uma função crescente? Porque o valor do coeficiente angular, que é o valor que multiplica x, é positivo. Toda função crescente, polinomial do primeiro grau, Toda função polinomial do primeiro grau crescente tem o quê? Correspondente em y positivo para qualquer x maior que o valor da raiz. E correspondente em y negativo para qualquer x menor que o valor da raiz. Já a minha segunda função ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o valor que multiplica x é negativo. Toda função decrescente tem essa configuração de sinais, Para qualquer x menor que o valor da raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer x maior que o valor da raiz, correspondente em y negativo. Se você tiver alguma dúvida, basta substituir no x. Por exemplo, pega aqui. Tenho 1/4, Pega um valor menor que 1/4. Pego, por exemplo, 0, Que 1/4 é 1 dividido por 4, que isso dá o que? 0,25. Mas imagine que eu pegue 0. Ponho 0 aqui no lugar do x, é um valor menor que 1/4. Menos 8 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Quiser dizer o quê? X igual a 0, y igual a 2. Se eu botar um valor menor que 0, menos 1, por exemplo, menos 1 vezes menos 8 dá 8 positivo, Negativo vezes negativo, positivo. 8 mais 2, 10. Quando x for igual a menos 1, y vai ser igual a 10. Perceba, qualquer valor menor que a minha raiz aqui, vai me dar um correspondente em y positivo. Qualquer valor maior que a minha raiz no x, me dá um correspondente em y negativo. Sendo assim,
Quais serão os conjuntos verdades aqui que atenderão a minha inequação? Simples, ó. Para minha primeira inequação aqui do meu sistema, vai ser o que? Primeira verdade vai ser, ó, x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 2/3. Por quê? Porque aqui, ó, minha inequação, ó, 6 vezes x menos 4 menor que 0. Onde eu vou ter correspondentes de x menores do que 0? Ou seja, onde eu terei os correspondentes de x negativos? Para qualquer x menor que o valor da raiz. Aqui na minha segunda função, o que me pede? Ó? Menos 8x mais 2 menor ou igual a 0. Onde é que eu vou ter 0? Quando o valor de x for o valor da minha raiz. Onde é que eu tenho valores menores que 0? Para qualquer x maior que a minha raiz. Portanto, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 1/4. Por quê? Porque quando for o valor da minha raiz eu tenho 0 e aqui, ó, pode ser igual a 0. Aqui em cima, ó, são abaixo de 0. Não pode ser 0. São todos valores abaixo de 0. Aqui, ó, tem o símbolo de igualdade, então pode ser igual a 0. Agora que eu tenho os meus dois conjuntos de verdades, eu vou fazer a intersecção dos meus conjuntos. Então tem aqui, ó, para a minha primeira função, eu traço aqui a minha linha, coloco o valor da sua raiz e o meu domínio, que são o quê? Os valores abaixo de 2/3, para qualquer x abaixo de 2/3. Perceba que aqui, ó, a bolinha está em branca, quer dizer o quê? Que ela está aberta. Quer dizer que o valor da raiz aqui, ó, não faz parte do domínio. São apenas valores abaixo de 2/3. 2/3 não faz parte. Já aqui, ó, para minha segunda função, eu traço a linha também e marco o seu domínio, que é o quê? X maior ou igual a 1/4. Perceba que 1/4 faz parte, porque eu tenho esse símbolo de igualdade. É maior ou no mínimo igual a 1/4. Portanto, 1/4 faz parte. Portanto, o meu círculo aqui está preenchido. O fato de ele estar preenchido aqui quer dizer que ele faz parte do domínio dessa função. E o domínio dessa função são o quê? De 1/4 para cima. 1/4 e todos os valores acima de 1/4. Ao fazer a intersecção dos dois sistemas, dos dois conjuntos verdades, o que eu vou ter? Eu tenho aqui que o meu domínio caminha para a direita, o domínio aqui caminha para a esquerda. Se eu intersecciono os dois, eu vou ter um intervalo entre eles. Sendo o que, portanto, a minha resposta final? A minha verdade para o meu sistema é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo 1/4, que é o que eu tenho aqui, ó. E menor que 2/3, porque 2/3 não faz parte do domínio, mas os valores abaixo dele sim. Bom, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você não entendeu, deixe suas dúvidas nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva, tenha bons estudos e até a próxima aula.